Vídeo número 15 sobre linguagem C++. Se você quiser aprender o básico aí, basta você estar acessando os outros vídeos que você vai ter acesso aos outros vídeos, beleza? Bom, no vídeo de hoje aí, né, sem muita enrolação, a gente vai aprender aí basicamente um dos comandos mais utilizados dentro da programação, que é o comando if, né? Na verdade, o nome correto para esse comando é estrutura de desvio de fluxo, certo? Como assim desvio de fluxo? Bom, digamos que você queira, por exemplo, escrever um programa, aí o seu programa começa na linha 0, na linha 1, ele vai correndo, correndo, correndo até chegar aqui no final aqui, ó, certo? Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Ó, vamos supor que eu vou exibir a primeira mensagem, certo? Mensagem 1 e também a mensagem 2, certo? Ó, então temos aqui a mensagem 1 e também temos a mensagem 2. Quando você executar o seu programa, tanto a mensagem 1 quanto a mensagem 2 será exibido. Então isso é chamado de fluxo de execução normal da sua aplicação. Tá vendo aqui, ó, mensagem 1 e mensagem 2, certo? Bom, digamos aí, né, que eu queira, por exemplo, exibir a mensagem 1 e a mensagem 2 com base em algumas condições aí, certo? Por exemplo, digamos que eu queira aqui, por exemplo, perguntar para o usuário aí, né, qual que é a idade dele aí, né? E com base na idade verificar se ele é menor ou maior de idade, certo? Então, por exemplo, se ele for menor de idade aí, né, vai exibir, por exemplo, a mensagem aqui, ó, menor de idade. Caso contrário aí, vai exibir maior de idade, certo? Bom, como que a gente poderia fazer isso aqui então, né? Vamos criar aqui então uma variável idade, certo? Idade. E o que a gente pode fazer agora? A gente vai pedir para o usuário aqui informar a idade para a gente, certo? Count, informe a sua idade, beleza? Beleza, então, eu quero informar o seguinte, vou exibir aqui então a mensagem 1, certo? Maior de idade. E vou também exibir uma segunda mensagem aqui, ó, certo? Que vai ser o quê? Menor de idade, certo? Aqui, ó, menor de idade. Beleza, então, para que a gente consiga exibir aqui maior de idade e menor de idade com base numa informação que a gente passou aqui, ó, no terminal, a gente precisa de um comando de desvio de fluxo, certo? E esse comando de desvio de fluxo aí é o comando chamado if, beleza? No caso aqui, ó, eu vou informar aqui, certo? Sim, idade. Então, quando a pessoa informar a idade, a gente vai avaliar isso aí, ó. Certo? Então aqui informa a sua idade, aí, por exemplo, 17 anos aí, ó, certo? Só que informou as duas mensagens aqui, ó, maior de idade, menor de idade. Beleza, então. Bom, o comando if aí, ó, ele tem basicamente essa estrutura aqui, ó. If, você vai abrir aqui e fechar aí, né, parênteses, certo? E você vai colocar a condição aqui dentro, ó. Aqui, quando a condição for verdadeira, o que tiver dentro desse bloco de código delimitado por chaves vai ser executado. E o que eu quero executar aqui dentro? Eu quero executar isso aqui, ó, certo? Eu quero exibir, certo? Essa sentença simples aqui, ó, beleza? Beleza, então. E qual que é a condição aqui agora? Eu verificar se a pessoa é maior de idade, né? Então, se a idade informada lá for maior ou igual a 18, já expliquei sobre esse operador relacional aqui, ó, veja os outros vídeos aí, você vai entender, certo? Bom, agora aqui, ó, a gente vai informar aqui a idade, certo? Por exemplo aí, 18, e informou aqui, ó, maior de idade. Porém, né, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Se a idade for menor ou igual a 17, a pessoa, ela é o quê? Ela é menor de idade, certo? Aqui, ó. Então temos dois comandos if aí, ó, para fazer o desvio de fluxo, certo? Vou dar aqui um F11. Então, informe a sua idade, por exemplo, 17, e vai informar aqui a mensagem, ó, menor de idade, beleza? Beleza. Informar aqui uma outra idade, 34 anos aí, ó, maior de idade, beleza? Isso é chamado de desvio de fluxo. Eu vou mudando aqui a execução, ó, do fluxo do sistema aqui, ó, com base, né, nas condições, beleza? A gente poderia aqui, inclusive, escrever aqui, ó, mensagem 1, mensagem maior de idade, por exemplo, né? Isso aqui é uma função aí, ó, você pode estar criando. E aqui dentro, ó, eu posso colocar mais códigos aqui, ó. Digamos que eu queira, por exemplo, aí, ó, exibir essa mensagem aqui, certo? Que está dentro dessa função aqui. Poderia ser muito mais coisa aqui dentro, que apenas um exemplo aí, certo? E aqui teríamos uma segunda mensagem aqui, ó, certo? Nesse caso aqui é menor de idade, certo? Nessa segunda função aqui, a gente poderia aí, ó, estar exibindo esta segunda mensagem aí, ó, certo? Então na mensagem 1 a gente vai exibir maior de idade e na segunda mensagem aí,
menor de idade, certo? Por que eu coloquei aqui dentro de uma função? Porque quando você vai utilizar esse comando aqui, ó, geralmente você vai utilizar uma função dentro ou uma classe para você estar executando mais coisas aí, beleza? Pode acontecer aí e pode não acontecer. Então, se executarmos agora aqui, ó, teremos aí basicamente o mesmo efeito, tá vendo? Bom, aproveitando o gancho aí que a gente está falando do comando if, para reaproveitar um pouco aí de código, né, economizar um pouquinho de linha, você pode fazer o seguinte, ó, se a idade for maior ou igual a 18 anos, né, ou seja, é verdadeiro, então vai executar o que está aqui dentro. O comando if aí, ó, ele possui algo chamado uma cláusula, né, tudo que tiver aqui, ó, nessa condição, se for verdadeiro, vai ser executado dentro desse delimitador aqui, ó, por chaves, beleza? Se você utilizar a cláusula else, né, então temos aqui ó, do inglês, se isso for verdadeiro, execute isso aqui. Caso contrário, else, execute o que tiver aqui dentro. O else só vai executar tudo que for falso, beleza? Aí você pode vir aqui, ó, essa mensagem aqui você pode colocar ali dentro. Isso aqui poderia ser, por exemplo, aí, ó, uma conexão com o banco de dados. Isso aí poderia ser o cálculo de juros, cálculo de desconto, né? Aqui estou dando um exemplo bem simples, né? Apenas para que você entenda. Então aqui, ó, se isso aqui for verdade, execute isso aqui, ó. Caso contrário, else execute isso aqui, ó, também delimitado por chaves, beleza? E não precisa de ponto e vírgula nesse caso, apenas para instruções simples aí, ó. Se eu dar aqui um F11, teremos aí, ó, basicamente o mesmo resultado, beleza? Ó, 34 anos aqui, ó, maior de idade. Bom, é isso então, te espero no próximo vídeo, a gente vai ver outros comandos aí de desvio de fluxo e até mais.